E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu quero falar sobre seja você mesmo. É o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre três personagens que acabaram dando fim nas suas próprias vidas. Eles destruíram a si mesmos. Começar por Sansão, depois por Saul e por último, né, para fechar, teve Jonas também, mas vamos pular Jonas porque Jonas foi mais tranquilo. E terminando com Judas Iscariotes. Sansão. Linda a história de Sansão, se ele não tivesse feito todas as cagadas que ele fez, né? Foi assim. A mãe e o pai de Sansão, a mãe dele não podia ter filho. E aí, um dia Deus olhou para ela, apareceu um anjo do Senhor para ela e falou: olha, não beba nada ruim, não se contamine com bebida forte, nem nada, nem vinho, nada. E nem coma nada imundo, porque de ti vai nascer o Salvador de Israel. Ele será nazireu, ou seja, ele será separado, consagrado, uma consagração especial a Deus desde o teu ventre. Então se purifique para que ele seja puro desde o seu ventre. E quando ele nascer, ele vai continuar sendo puro. Aí, dados os dias, ela teve Sansão e ele nunca comeu nada impuro, nunca se contaminou com bebida forte nem com nada e nunca cortou cabelo. Essa era a condição para que Sansão fosse ungido de Deus e apoderado pelo Espírito Santo de Deus, porque naquela época não era que nem hoje. Quem recebe Jesus tem acesso ao Espírito Santo. Não, naquela época era só os escolhidos, alguns que o Espírito Santo se apoderava momentaneamente da pessoa, ela fazia o que tinha que fazer e o Espírito Santo voltava para Deus. Aí Sansão cresceu, se apaixonou por uma mulher que não era da tribo dele, era uma mulher, vamos colocar assim, impura. Ele falou: eu quero aquela lá. Aí Sansão falou, o pai de Sansão falou: pô, mas não tem mulher aqui no nosso país é gigante, escolhe uma gata aqui que você goste e fica com ela. Aí Sansão falou: não, eu quero aquela lá. Aí casou com aquela. Mas ela não era boa, ela era meio ruim. Aí Sansão foi lá, casou com ela e foi lá e desafiou os filisteus. Falou: o negócio é o seguinte, vamos fazer um desafio aqui. Vou pôr uma pergunta. Se vocês responderem o meu enigma, vocês vão ganhar não sei o que lá. Vocês vão ganhar 30 lençóis, que naquela época lençol era valioso. Se vocês errarem, eu ganho 30. Aí ele foi lá, dormiu e tal. Um pouquinho antes ele tinha ido pro meio do caminho lá, matado um leão. Depois voltou, no dia seguinte encontrou o leão morto. Aí cresceu um cacho de abelha ali no leão. Ele foi lá, no cadáver do leão, ele pegou o mel, comeu e deu pros pais dele. Isso era uma coisa imunda. Até hoje é imundo. Você vai pegar e comer uma fruta que tá num cadáver, num corpo morto ali? Não. Nem naquela época, muito menos hoje. Mas ele foi lá e pegou o mel do cadáver, comeu e deu pros pais dele. Primeira transgressão dele ali. Não contente, a mulher dele traiu ele e contou pros filisteus ali, é o enigma. Aí os filisteus ganharam 30 lençóis, ele ficou bravo e matou todo mundo. Não contente, foi lá, andou pro meio da cidade, achou uma prostituta e pegou ela. Ficou com a prostituta. Não contente, ele viu Dalila de longe e falou: putz, que era filisteia também, que era um povo que era impuro, que eram pagãos, eram idólatras, eram caras que não adoravam a Deus. Ele foi lá e viu Dalila e falou: putz, eu quero aquela moça lá. Foi lá e casou com ela. E não era para ele fazer isso, era para ele pegar hebreia, mas ele quis contrariar de qualquer jeito. Ele casou com ela e os caras filisteus, ela tava muito bravo com ele, falaram: o negócio é o seguinte, Dalila, se você convencer ele a falar onde está a fonte do poder dele, para que a gente anule, cada um de nós, devia ter uns 30 príncipes, cada um de nós vai dar 1.100 moedas de prata para você. Na hora ela falou: tá bom. Foi lá e falou para Sansão, primeira vez, segunda vez, 3 vezes: Sansão, qual
o segredo de sua força? Ele mentiu pela primeira vez. Ela foi lá e fez. Eles chegaram para prender Sansão e não conseguiram. Aí de novo e de novo. Sansão errou por 3 vezes. Ele contou e ela traiu ele 3 vezes. Não contente na última vez, ela usou de alguma estratégia lá e convenceu ele a contar para ela qual era o segredo. Sei lá se foi algum favor sexual, se for alguma coisa psicológica. Ela fez alguma coisa para ele que ele falou: tá bom, eu te conto. Se cortar meu cabelo, eu fico fraco. Ela foi lá e cortou o cabelo dele. Ou seja, pela 4ª vez. Ele não contente em errar, ele errou pela 4ª vez. Ela traiu ele 3 e mesmo assim ele ficou. Ela foi lá, cortou o cabelo, os filisteus vieram, furaram o olho dele, capturaram ele. Por fim, jogaram ele na cidade lá, ele nas 2 colunas. Ele pediu para Deus: Senhor, me dá a força pela última vez. Abraçou as colunas e derrubou tudo. E matou todo mundo. Ou seja, ele teve que se sacrificar para cumprir o propósito de Deus. Ou seja, ele não estava sendo quem ele deveria ser. Ele não foi quem ele deveria. Saul, da mesma forma. Desde antes dele ser ungido rei, ele já era um agradador, ele tinha problema de identidade e ele era aquele político. O que o povo tá pensando? Então eu vou fazer o que o povo quer porque eu quero estar bem com o povão. Aí Deus ungiu ele, a primeira cagada dele já foi e ele pegou 2.000 soldados, ficou com ele e 1.000 com o filho dele, Jonatas. Aí o Jonatas foi lá e guerreou contra os filisteus. Era para ele falar pro Jonatas: Jonatas, para, volta, reúne as tropas e vamos consultar ao Senhor para ver se a gente pode entrar na guerra ou não. Não, ele todo ogro, falou: não, vamos guerrear. Tocou trombeta, mostrou para a cidade inteira que ele que mandava, ele era o rei e ele ia fazer acontecer. Aí os filisteus cercaram a cidade com no mínimo mais de 100.000 homens, só num exército, tinha mais. Aí Saul ficou com medo, ficou escondido com os 2.000 homens dele, com os outros 1.000 lá, e Samuel não voltava. E estava tudo preparado para oferecer sacrifício para Deus, para perguntar: Senhor, e aí, não vamos guerrear ou não? Aí Samuel não aparecia. O que Saul fez? Não, se Samuel não aparecer, eu vou lá e eu vou oferecer, porque eu sou o rei, eu que mando. Foi lá e se meteu onde ele não era chamado. Foi lá dar uma de sacerdote. Aí ele acabou de oferecer sacrifício para Deus. Samuel já chegou e falou: o que você fez? Você tá louco? Aí Deus ficou bravo, falou: fala para ele que ele não vai mais ser rei. Já vou arrumar outro, porque esse cara é louco. Segundo pecado de Saul. Não contente com essa cagada, ele foi lá e arrumou guerra contra os amalequitas. Aí Deus falou: tudo bem, eu vou abençoar, mas você vai matar todo mundo e não vai tocar numa peça de ouro desses caras, porque esses caras são poderosos e ricos e bonitos, são ostensivos. Mas eu não quero saber de ostentação. Você vai matar o rei e todo mundo, não vai ficar com nada. Vai queimar tudo. Saul, orgulhoso e achando que era o bom, foi lá, poupou o rei e falou: não, vamos negociar. Por quê? Porque ele queria dar presente pro povo, né? Não, vão pegar as melhores peças aqui, vão ficar para nós e alguma coisa, vão abençoar o povo e as tropas aqui, né? Aí Deus veio, falou para Samuel: Samuel, fala para ele que ele tá rejeitado. Ele tá enrolado comigo. Eu não quero mais saber dele como rei. Eu vou levantar já um novo rei. Não contente, ele começou a consultar Deus. E aí, o que eu faço, Deus? O que eu faço, Deus? Deus não respondia. O último, ele foi lá, depois que Samuel tinha morrido, ele foi lá numa necromante, lá numa feiticeira lá que consultava os mortos, e pediu para ela invocar, incorporar, né, o espírito de Samuel, chamar de volta, para ele consultar Samuel. Aí Samuel xingou ele, falou: meu, se Deus te rejeitou, que você vem me procurar? Já você vai estar aqui comigo, ó, porque você vai morrer. Essa semana mesmo, essa noite mesmo, você vai estar morto. E não vai ter salvação para você. Porque você se desviou do caminho do Senhor. Você se tornou quem você não era para ser. Era para você ser o rei e obedecer ao Senhor. Você se tornou tudo, menos o rei. Você não cumpriu o seu propósito. Você não fez o que você tinha que fazer. Se quis inventar moda, fugiu da sua responsabilidade. Não contente, acabou a história. Aí vem Judas, que é parecido com um pouquinho parecido com a história de Jonas, que Deus mandou ele para um lado e ele foi para o outro. Mas Jonas ainda fez o que Deus mandou, depois que foi engolido pelo peixe e quase morreu. Judas foi pior, ele foi lá e ele traiu o Senhor, porque ele achava que Jesus ia ser o revolucionário, o militante, né, o rebelde,
ia dar um golpe militar lá, ia governar Israel, ia governar o mundo inteiro. Não tinha nada a ver, isso daí era fanatismo dos Zelotes, que era do partido da rebeldia de Judas, né? E aí, por 30 moedas de prata, Judas traiu Jesus. E depois se matou. Assim como Saul também se matou. Quando o exército cercou a cidade e matou Jonatas, ele falou, não, eu vou me matar, eu não vou cair nas mãos dos filisteus, eu vou me matar. Ou seja, quem vive uma vida de mentira, quem não vive a própria vida, quem não cuida da própria vida, quem não sabe lidar com as suas responsabilidades, acaba se matando. Literalmente ou não, acaba se sabotando. Por quê? Porque ele está vivendo uma vida que não é dele. Então, por favor, galera, vamos assumir responsabilidades e vamos viver a nossa vida. Aquilo que nós temos que fazer, só nós podemos fazer. Não vamos tentar transferir responsabilidade, porque não existe transferência de responsabilidade. Aquilo que é o nosso chamado, aquilo que é o nosso propósito, aquilo que nós devemos fazer, ninguém fará por nós. Assim como a nossa dor é nossa, assim como a nossa responsabilidade é apenas minha responsabilidade é apenas minha, a sua responsabilidade é apenas sua. Então vamos, em nome de Jesus, permanecer firmes em Deus, fazendo aquilo que tem que ser feito. Não vamos perder a esperança jamais, porque se perdermos a esperança, nós perderemos a visão, assim como Sansão, que simplesmente abandonou o chamado, poderemos ser nós, se não vivermos aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus chamou para nós fazermos. Vamos cumprir aquilo que é nosso. Deus abençoe a cada um de vocês. Ótima semana.